em busca do crescimento espiritual. Colossenses capítulo 3, versículos de 1 ao 10. Já que vocês, por assim dizer, voltaram a viver novamente, quando Cristo se levantou dentre os mortos, ponham agora os seus olhos nos ricos tesouros e alegrias que esperam por vocês no céu, onde Cristo está sentado ao lado de Deus, no lugar de honra e de poder. Que o céu ocupe os pensamentos de vocês. Não gaste tempo preocupando-se com coisas daqui de baixo. Vocês devem ter tão pouco desejo deste mundo como uma pessoa morta. A verdadeira vida de vocês está no céu, com Cristo e com Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida verdadeira, vier de novo, então vocês brilharão com Ele e participarão de todas as suas glórias. Portanto, fora com as coisas pecaminosas e terrenas, abafem os desejos malignos que estão à espreita dentro de vocês. Não se metam em pecado sexual, impureza, imoralidade e desejos vergonhosos. Não adorem as coisas boas desta vida, pois isso é idolatria. A ira terrível de Deus está sobre aquele que fazem tal coisas. Vocês costumavam fazê-las quando ainda sua vida era parte deste mundo. Entretanto, agora é momento de arrancar e lançar fora todas essas roupas apodrecidas da ira, o ódio, a blasfêmia, as palavras obscenas, torpes. Não mintam uns aos outros. A vida velha que vocês levavam, com toda a sua perversidade, e que faziam essa espécie de coisas, agora ela está morta e desapareceu. Vocês estão vivendo uma espécie de vida totalmente nova, que consiste em estar continuamente aprendendo cada vez mais o que é correto e procurando constantemente ser cada vez mais semelhante a Cristo, que criou esta vida nova no íntimo de vocês. Nesta vida nova, não importa a nacionalidade, a raça, a educação ou a posição social de alguém. Essas coisas não significam nada. O que importa é se a pessoa tem Cristo ou não. E Ele é igualmente acessível a todos. A busca do crescimento espiritual, importante componente da base para uma vida feliz. Inicia-se quando a pessoa aceita Jesus como Salvador e começa a experimentar uma transformação em sua vida. Podemos tomar o texto escrito pelo apóstolo Paulo aos Coríntios como ponto de partida. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Para que haja crescimento espiritual, é necessária uma transformação de vida pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Contudo, a transformação só acontece por meio de 3 requisitos importantes, sem os quais nada se tornará novo. O arrependimento. Na obra de redenção, o Senhor Jesus nos deu a salvação quando se entregou pela humanidade na cruz do Calvário. Agora, resta a cada pessoa tomar a decisão de aceitá-lo como Salvador, arrependendo-se dos pecados cometidos. O arrependimento é o primeiro passo para que haja perdão dos pecados. A fé é a condição sem a qual se pode chegar a Deus, porque, pela graça sois salvos por meio da fé. O arrependimento é associado à fé, pois sem fé é impossível agradar ao Senhor. Quando a pessoa entrega sua vida a Jesus, é porque creu nele e entende que ele é poderoso para perdoar os pecados.
Daí haverá uma mudança, uma transformação, que é chamada de novo nascimento, porque aquele que se converte passa a crer nos princípios da Bíblia. O arrependimento em parceria com a fé produz a conversão. Com a conversão se manifesta por meio de um novo pensar, novo sentir e novo agir. Tudo parte de um processo mental. Por isso, por meio de uma mente transformada que vai comandar todo o ser, tudo vai mudar. Vingança, ódio, soberba, mágoa, intolerância, blasfêmia, orgulho, tudo isso acaba para dar lugar ao perdão, bondade, tolerância, paz, esperança e humildade. O crescimento espiritual não deve ter defeitos, anomalias, deve ser perfeito e total. O crescimento deve ser proporcional na graça e no conhecimento, para que seja sadio. Com a graça se experimenta o mundo de Deus, com o conhecimento se entende o mundo de Deus. Tal crescimento acontece por meio da oração, do estudo da palavra, da comunhão no corpo de Cristo, com a evangelização, com o serviço social e com a experiência com Jesus no dia a dia. Todo o processo se inicia, como Paulo disse, se já ressuscitasse com Cristo, significa morte para o pecado e para o mundo. A seguir, ele iniciativa a buscar coisas espirituais. Para que isto aconteça, é necessário que haja desejo de agir. Ninguém terá crescimento espiritual se não desejá-lo ter. Portanto, haver predisposição para que tal aconteça. E por meio do nosso pensamento que direcionamos todo o nosso modo de viver, tudo inicia no pensar. O apóstolo adverte: pensai nas coisas que são de cima. Aquilo que domina a mente será a prioridade da vida. Ninguém crescerá espiritualmente se o reino de Deus não for prioridade. O pensamento do cristão deve ser disciplinado, concentrando-se suas potencialidades no Senhor Jesus, a fim de que o crescimento seja manifesto. É necessário ter uma mente renovada e ainda mais esforçar-se continuamente para priorizar as coisas que edificam, conforme o apóstolo ensinou aos Filipenses 4:8. Mortificação da natureza pecaminosa. Depende do nosso esforço, com a ajuda do Espírito Santo. Mortificar significa aniquilar, destruir, fazer morrer a prostituição, as impurezas, as palavras torpes, os vícios, as manias, etc. O apetite desordenado para todos os aspectos da vida, a Bíblia contém ensinamentos. Quanto ao apetite desordenado, a Bíblia condena a glutonaria, que é considerada como obra da carne. Existem duas maneiras de se alimentar, segundo a necessidade do organismo, ou comer pelo sabor da comida, mesmo que não haja necessidade. Isso também faz parte da vil cobiça. Deixar a cobiça. A cobiça é uma forte atração que leva a pessoa a querer mais do que aquilo que ela tem condições de possuir. É um desejo desordenado de adquirir algo. De modo geral, a cobiça gera a avareza e esta o egoísmo. E é uma sequência de situações que levam a pessoa a ignorar as necessidades do próximo e só pensar em si mesmo, no seu bem-estar. Despojar-se, aqui no texto bíblico, tem o sentido de despir-se, jogar fora, tirar de si, desvencilhar-se. Alguma coisa que estiver perturbando o relacionamento com Deus deve ser banido do nosso viver. Precisamos jogar fora a ira, a cólera, a malícia, a maledicência, as palavras torpes, a mentira. O crescimento espiritual inclui o despojamento de todas essas atitudes maléficas. Vestir, neste caso, significa assumir
tomar posse de tudo aquilo que o Evangelho promove. Para isso acontecer, somos dependentes de Cristo. E é com Cristo, em Cristo e por Cristo. Aí está o segredo da vida cristã autêntica. Revestir-se como santos eleitos de Deus. A base do Evangelho é ser e não ter. O cristão não é reconhecido pelo que ele tem, mas sim pelo que ele é. Ser para depois ter, eis aí a vitória. O amor é a expressão máxima da vida do cristão. Quem não ama não cresce. O cristão deve viver o sentimento do amor de tal maneira que o leve a se doar, perdoar, suportar. Esse é o amor que faz colocar-se no lugar do sofredor. Revestir-se do amor significa um segundo. Vertir-se, o que quer dizer aplicar um amor mais profundo com maior intensidade, sem reservas e sem esperar por recompensas. Deus quer que chegamos a um padrão de vida superior, num crescimento de plenitude completo, inteiro, a fim de sermos firmes na fé, alcançando maturidade espiritual. Tudo isso é processual, até chegar-se a um último estágio, que é a perfeição. Esse sim será o final do crescimento perfeito, e então estaremos onde não haverá dor, doença, pranto, nem morte. Seremos semelhantes a Cristo. Deus espera que cada crente cresça, amadureça, desenvolva-se a fim de alcançar níveis superiores. À medida que o cristão se desenvolve espiritualmente, torna-se mais capacitado a trazer outros para Cristo, a ajudar ao próximo, e o reino de Deus é glorificado por meio da sua vida.